Será que nós entendemos o verdadeiro significado da salvação segundo as Escrituras? Se sim, a gente é salvo do quê? A gente é salvo como? A gente é salvo para onde? Será que salvação diz respeito a você sendo tirado por Deus da terra, indo morar no céu, nas nuvens, para cantar para o resto da tua existência? Pelo jeito, quando a gente olha especialmente para o Novo Testamento, nós vemos que a narrativa não é bem assim. E é sobre isso que eu quero conversar hoje com meu amigo Leonardo, É mais isso uma aí. vez, sobre esse conceito tão abrangente, tão fundamental para a consciência cristã, e não apenas para o ambiente religioso, mas para o modo que a gente vai caminhar e lidar com a vida como um todo. Eu queria te perguntar, na sua experiência de caminhada cristã, de crescimento como no discipulado de Jesus, se entre o momento que você lembra da sua conversão para hoje, o conceito de salvação mudou muito na sua cabeça, como que você consegue me Uhum. explicar? Primeiramente, boa noite, boa tarde, bom dia aí pra quem tá assistindo. É, Cara, assim, mudou bastante coisa. Eu acho que, como boa parte das pessoas que cresceu num ambiente cristão, frequentando a cultos, a gente vê muita coisa, a gente ouve muita coisa, a gente é exposto a muita coisa. E, enfim, né, temos nossos altos e baixos ali, mas eu tinha muito a ideia de que salvação, ela era sim essa não condenação. Estou salvo do inferno. Estou salvo e agora sou justo e agora vivo a vida de alguém salvo. O que que é a vida de alguém salvo, em resumo, né? É, é não fazer, não ter práticas pecaminosas. É a vida. E o que Uhum. são as práticas pecaminosas, né? Geralmente é eu estar comportado, eu estar de acordo com tudo. Eu vi um vídeo hoje, Não beber, não fumar. não beber, não fumar. Vi um vídeo hoje, acho que é Francisco da Carroça. Virou um meme assim. E aí o Francisco da Carroça ali, o cara chega e fala, ó, esse negócio aí de ser crente não é fácil não. Quem diz que é fácil tá mentindo. Porque você não pode beber, não pode fumar, não pode ver TV, não pode dever, não pode ser caloteiro, não pode contar uma lorota, não pode passar a perna em ninguém, não pode... E aí, de alguma forma, o ser salvo era estar livre da condenação do inferno, mas Uhum. o abraço nas leis dos céus e os não podes da vida. Uhum. E no final ia para onde? E no final ia pro céu, né? Aham. Estava salvo para ir pro céu. E o céu depois da morte. O céu que me encontraria lá, Uhum. onde eu e minhas obras seríamos ali bem-vindos para Uhum. receber a recompensa Uhum. e ali morar, né? E Uhum. ali reinar, enfim. Uhum. E é claro, né? Eu tô assim reduzindo e Claro. falando como esse primeiro momento de alguma forma Uhum. mais prático. E o exemplo do Chico da Carroça é literalmente porque eu entendo que essa é um tipo de conhecimento e saber comum da fé, Isso. Aham. né? Que nos leva a entender que, cara, eu acho que a gente compreendeu equivocadamente o E conceito eu da. acho que ainda dá para somar a sua compreensão, talvez não assim que você aprendeu, mas a média ponderada da Uhum. cristandade ocidental, e ainda é, sem muita certeza, né? Porque você vai ser salvo pro final e pro céu, mas ainda é uma coisa meio incerta, talvez sim, talvez não, depende do dia. Você pode acordar de manhã salvo e à noite Aham. já não tanto, porque você olhou alguma coisa, Deslizei. tocou Aham. em algum lugar, foi a um certo lugar. Uhum. Mas e eu não quero ser desdenhoso Aham. desse ensino, mas a gente também não, a gente não pode negligenciar o fato de que este entendimento é extremamente reducionista e, em alguns aspectos, equivocado do Claro. significado da salvação, Aham. porque a gente já começa pelo entendimento, que eu sei que você acredita, é, de que essa ideia de no final todo mundo ir embora para o céu não é o conceito nem do Velho nem do Novo Testamento, e você não vê isso nas falas é,
de Jesus, dos apóstolos e tudo mais, porque o que se constrói na narrativa da Escritura é a ideia de Deus trazendo, não abandonando a criação. O Deus que ama esse mundo, esse cosmos, a criação como um todo, tendo o ser humano como essa coroa da criação. E só que essa ideia muito de reduzir, e isso daí sim realmente é correto, mas não se reduz a isso, da salvação, Deus perdoando os meus pecados, faz parte, é real, mas a história é muito maior, a história é muito mais gloriosa, porque se eu acredito que no final o que importa é Deus me perdoando, porque agora eu não vou mais para esse inferno, que é sempre um lugar, uma fritadeira divina, Deus jogando pessoas lá, mas então no final agora eu vou para esse céu e esse mundo tudo é mal mesmo, então não importa a maneira que eu vivo muito, no sentido, a forma que eu trabalho, a forma que eu cuido da criação, se eu destruo a árvore, se eu vivo uma vida mais ou menos na sociedade, porque importa no final que Deus me perdoe e eu vou embora para o céu. As implicações da forma que a gente acredita são muito grandes e apesar das vezes parecer que a gente está fazendo perguntas meio para só provocar, mas é para a gente encarar realmente qual o significado que aquilo tem dentro de mim, que eu posso ser um cristão de 10, 15, 20 anos ativo na vida comunitária e não ter compreendido o fundamento da fé cristã, o que é esse evangelho da salvação, o que isso diz respeito apenas a mim, diz respeito apenas ao meu perdão, diz respeito apenas a eu não ir para o inferno, ou diz respeito ao mundo todo, à criação toda, o universo todo, né? Eu acho muito, muito forte esse negócio aí de, cara, o que a gente faz com essa salvação, né? Que não é essa coisa para depois. Não devemos encarar dessa forma, né? Acho que, primeiramente, talvez seria legal a gente colocar a definição, né? O que significa salvação? Quando se fala salvação no Novo Testamento, o que o autor quer dizer? O que os autores querem dizer? O que Jesus queria falar? Exato. A palavra salvação. Eu acredito muito nisso, da gente voltar para o contexto e voltar para aquilo que ele queria falar, para aquilo que, né, Paulo depois vem falar. Como que aquelas pessoas ouviam, né? Como que aquilo era entendido, né? Como aquilo era entendido. No imaginário judaico tinha um céu? Tinha. Mas tinha um inferno do jeito que a gente encara hoje? Não sei. E aí? Douglas? Eu acho que é o salvação? Você pode dar as palavras usadas ali no Novo Testamento, no grego é sotéria e sozo, né? Mostra que é um termo extremamente amplo, que envolve essa questão do perdão, da não condenação, mas o termo fala de uma cura integral, de uma integralidade sendo restaurada. E isso é muito bonito, porque há vários momentos no ministério de Jesus onde as pessoas buscam ele pedindo cura, pedindo uma intervenção milagrosa daquele momento difícil que a pessoa está vivenciando, e Jesus fala: filha, filho, a tua fé te salvou. Mas ele não está falando para essa pessoa, a tua fé tirou você do inferno, vai levar para o céu e agora não importa o seu corpo. Não, o sentido da palavra salvação tem muito a ver com cura, com restauração das coisas, com o que está em desordem sendo posto em ordem, as coisas sendo o que elas foram criadas finalmente para ser. E isso você vai ver que tanto no imaginário, e até hoje no imaginário judaico, não tinha esse conceito de que no final de tudo nós vamos embora para um outro lugar. A ideia sempre foi a criação ela é boa, ela é divina, ela foi sonhada e pensada pelo Criador, mas ela está em desordem, ela está doente e ela carece de cura. E o Deus que a criou não a abandonou, ele vai curá-la, ele vai colocar tudo que está em desordem em ordem. Isso era o que eles tinham em mente, isso é o que eles imaginavam que aconteceria o dia
que Deus viria, ou que um Messias viria e restauraria as coisas, e restauraria a ordem, e então o reino de Deus se estabeleceria, o governo de Deus, né? Reino quer dizer o governo de Deus acontecendo. E o que o Evangelho vai fazer é falar, ok, vocês imaginavam que isso ia acontecer no final da história, mas aquilo que ia acontecer no final da história foi antecipado no meio da história, porque Deus já veio e está aqui em Cristo. Por isso que Jesus fala, o reino chegou, está aqui, próximo a vocês estão diante dessa manifestação. Eu acho muito, muito legal, né, essa imagem da salvação e no contexto céu, né? Eu acredito muito que tem essa coisa de nós, indivíduos salvos, né? E essa coisa do ir para o céu. E como você mesmo está falando, eu gosto de pensar assim, vamos supor, a gente já viu e vê bastante imagens, né, de quadros de, às vezes a pessoa é um ativista ecológico, às vezes não, mas é aquela coisa de salve a Amazônia. E o que se faz para salvar a Amazônia? Não é uma pessoa ir lá e falar, a Amazônia está salva, e ir embora. E aí, aos poucos, mandar pessoas para tirar pedaços da Amazônia de terra e plantar em outro lugar. Como se aqui é o céu, aqui é um lugar novo, salvo. Não, é pessoas indo com ações, indo com estratégias, com pensamentos, indo ali, plantando coisas novas e dando renovo para aquela área, que é aquela área, que precisa de revitalização e que não precisa ser queimada e terminada e exterminada para então ser levantada. Justamente por ela estar sendo queimada naturalmente e está indo pro, né, sendo destruída, sendo objeto de descaso, que pessoas com uma outra consciência vão ali e cuidam daquela área sem precisar tirar ela dali. Eu acho que às vezes o que acontece dentro das igrejas é o pensamento de que a salvação, ela é a gente indo pra fora do mundo, é o escapismo, de uma hora você sai daí e vai pro céu. E não, na verdade, Deus veio e plantou dentro de você a salvação para que você seja um redentor da terra, seja um redima, não sei se existe a palavra redima, né? Sim, mas é esse instrumento redentor, né? Exatamente isso. E às vezes, pra gente ver, né, como o significado da palavra, às vezes ele é mais bem compreendido fora do ambiente da igreja do que dentro. Porque se você olhar a história da igreja, você vai ver que o pensamento gnóstico do século II em diante ali se fala muito a ideia da matéria má e o espírito ser bom. Tudo que é físico, matéria, é ruim. E isso depois ganha mais força também na mente ocidental por causa do platonismo, que é essa divisão do que é espírito, do que é espiritual, que é bom, e daquilo que é corpóreo, físico, que por si só se tornou ruim. E a salvação, de acordo com as Escrituras, é a reafirmação da bondade da criação. É Deus reafirmando essa bondade, essa beleza que está em desordem, que está corrompida, mas que não foi abandonada, mas será curada e transformada. E quando eu entendo isso, quando eu entendo esse gnosticismo, essa mudança do que é espiritual ser bom e do que é físico ser mal, aí a gente entende por que as pessoas acabam caindo nessa referência de que tudo em mim, no meu corpo, é mal, qualquer desejo é mal, qualquer sentimento é mal, então eu ser salvo é eu abandonar esse corpo e virar vento, um espírito angelical. Seria uma negação até das coisas mais essenciais que compõem, né? Que aí eu acho que é o perigo que parte para esse lado bem íntimo da salvação, né? Que seria essa cura interna, que seria essa salvação de renovo de vida, né? E que passa por aí. Começa aí e tem um dos seus fundamentos esse entendimento desse novo nascimento, desse nascer do Espírito, que é o tempo todo reafirmado nos evangelhos e em Paulo e nos apóstolos. Mas como a gente começou a citar no início, quando Jesus pega uma pessoa que está doente e fala que a cura dela ela está sendo salva, mostra que o que está acontecendo ali é o reino de Deus se manifestando.
É aquilo que está em desordem entrando em ordem. Aquilo que está fora do eixo, Deus colocando no eixo, e isso é chamado pelo próprio Deus em Jesus de salvação. Tipo, você estava doente, você estava enfermo. Por isso que ele vai dizer, citando Isaías, reafirmando isso em Lucas, que ele veio para curar o coração ferido, para trazer vista aos cegos, para trazer acolhimento e restauração àquele que está pobre. E ele não está falando só de pobreza espiritual. Ele está falando que se existe alguém com fome e aquela pessoa, e eu sou um instrumento para que aquela fome seja suprida, isso com comida de verdade, física, pro físico que está aflito, isso é salvação também. Isso é. Só que eu não consigo fazer essa ordenação de entendimento prático, porque a forma que eu vou praticar as coisas na vida e conduzir as coisas na vida está muito ligada ao entendimento que eu carrego da coisa, mesmo que inconsciente. Se eu acredito que no final o meu destino é ir embora e essa criação é ruim, então eu não estou nem aí para essas coisas. Agora, se ao contrário disso eu começo a ver que a ideia, a narrativa, o enredo da salvação nas Escrituras é Deus, não é nós indo embora para o céu, mas o céu vindo. Os céus e terra se tornando uma coisa só, novos céus e nova terra, com as coisas sendo transformadas e curadas pelo próprio Deus, e que no final isso tudo aqui será glorificado, a criação será glorificada e ela anseia por esse dia. E a imagem mais linda que eu vejo fazer essa íntima ligação quando Paulo escreve aos Romanos falando desse anseio da criação por essa salvação final, por essa glorificação final, ligada a ele dizer, a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus, porque a criação será liberta na liberdade dos filhos de Deus, colocando que essa vocação do ser humano de ser esse instrumento da glorificação, o meio pelo qual a criação é transformada e renovada, e que isso vai acontecer em absoluto no futuro. E aí há algo muito importante no conceito do significado da salvação, que é amplo, você entender que diz respeito a algo para o futuro, sim, dessa transformação de todas as coisas, nessa cura de todas as coisas e da nossa própria glorificação, mas que isso já começou. Essa salvação para o presente. Por isso que os evangelhos não são simplesmente um escrito que antecipa a cruz. Não, aquilo ali, como Jesus lidou, caminhou, tocou, falou, era o reino chegando, era a salvação chegando, era o reino se manifestando. A manifestação do reino de Deus, do governo de Deus, é uma outra maneira de eu falar, que é a manifestação da salvação, é Deus curando as coisas. Sim. Então, quando eu entendo, e aí é algo que é um lugar importante, quando eu entendo que a desordem do mundo está intimamente ligada à desordem do ser humano, desde o Gênesis está claro que o ser humano sendo criado para refletir a imagem de Deus ao mundo, ser desse mordomo de Deus, essa coroa da criação, para que o modo como Deus tocaria todas as coisas e iria gerir as coisas. Quando o ser humano se rebela da sua vocação, quando ele foge do que ele foi criado para ser e quer viver uma vida autônoma, a vida descolada daquele que o criou, que esse é o significado desse orgulho humano de pecado, de justiça própria, a criação entra em desordem, porque o ser humano está em desordem. Então, se a cura, se a desordem da criação, se a injustiça generalizada que está ligada à desordem do ser humano, a injustiça e a impiedade humana, a cura da criação, o renovo da criação está ligado à cura do ser humano. A restauração da imagem de Deus no ser humano de uma forma plena. Por isso que aí sim vai começando a fazer sentido o lugar do perdão, da justificação, da remoção da culpa, porque se
aquilo que vai acontecer em absoluto no futuro começa a acontecer agora quando indivíduos, quando seres humanos começam, alcançados pela graça de Deus, por causa da obra da redenção, serem tocados, transformados, vivificados pelo Espírito, serem salvos. E o sentido ele é amplo, porque você vai ver nas Escrituras, se a gente pudesse organizar teologicamente falando, com termos teológicos, a salvação ela acontece, ela está acontecendo e ela acontecerá plenamente. Porque nós somos salvos, justificados, livres de toda condenação, livres de todo juízo, perdoados para sempre por causa da obra da redenção, e hoje, habitados pelo Espírito, nós estamos sendo transformados, curados, salvos, que é a nossa psique, nossa alma sendo transformada e curada, e nós seremos salvos, no sentido de esse corpo de glória que nós receberemos, onde o nosso corpo não é descartado, mas glorificado, transformado nessa salvação final. Então você vai ver que o termo diz respeito a muito mais do que, bom, estou perdoado, não vou mais para o inferno. Não, diz respeito a algo que começou a acontecer na nossa vida, já estamos perdoados. Não há mais condenação, nunca mais haverá condenação, porque nós estamos em Cristo, mas não acaba ali. Inicia algo, essa nova criação para o bem desse mundo, que eu acho que é um dos grandes equívocos quando eu não entendo a narrativa completa, quando eu não entendo a amplitude, a abrangência do significado da salvação. Não sei se... Faz muito sentido isso, essa estruturação, né, de que nós somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. E eu acho muito bonito isso porque às vezes a gente cai na coisa... que é até um pouco delicado, né? Nós somos salvos do quê? Então, nós somos salvos do pecado? Nós somos salvos do inferno? Nós somos salvos da ira de Deus? Nós somos salvos... Do que nós somos salvos? Disso tudo e mais um pouco, né? Primeiro que nós... se eu entendo que o ser humano se perdeu de si mesmo, da sua vocação, pecado nas Escrituras, quando fala o sentido, a hamartia, não está ligado antes de tudo ao que eu faço, diz respeito a quem eu sou, diz respeito ao ser. É algo que tem a ver, é ontológico, antes do que seja uma prática imoral. Tanto que os mais denunciados por Jesus e os maiores confrontos com os apóstolos, mas especialmente em Jesus, são com as pessoas mais morais, mais moralistas, e ele os chama de filhos do diabo, porque não tem a ver com antes de tudo, com uma prática, mas com uma essência transgressora de algo com a essência do meu ser. Com algo que você fez uma cara de que não ficou bem claro. Não, ficou claro. Então, quando eu entendo que essa essência dessa morte espiritual, essa desconexão com Deus e comigo mesmo, e por consequência com a própria criação, com o meu próximo, esse mundo voltado para mim mesmo, essa morte espiritual que o ser humano se encontra, e desde o início ele não consegue sair desse processo. E ele se encontra nesse processo que Paulo chama de cegueira e de morte espiritual e escravidão. Porque como eu estou morto espiritualmente, desligado da vida de Deus, da essência de quem eu fui criado para ser, cego, a minha percepção toda corrompida, a minha mente corrompida, e todo em desordem, como me tornando um instrumento de injustiça, por estar numa posição de injustiça, essa posição que tem a ver com carregada de culpa, de vergonha, de indignidade, dessa morte espiritual, pode se manifestar de muitas formas, morais ou imorais, mas tem a ver com a essência do ser humano. E o ser humano não consegue sair desse processo, ele não consegue dar vida a si mesmo, e nem lei nenhuma consegue, nenhuma regra consegue, e nada ele consegue fazer para sair disso.
Mas desde o início das narrativas da Escritura, todo o Velho Testamento apontava para esse momento que o próprio Deus viria em Cristo como um ato de graça resgatar a sua criação e o próprio ser humano que estava sendo o pivô desse caos todo. Então, a cura da criação começa com o resgate do próprio ser humano que está perdido, morto em pecado. E aí Paulo vai dizer em Efésios 2, e que Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida com Cristo. Então, é depois dessa identificação absoluta de Deus em Jesus, vivendo, morrendo, ressuscitando e ascendendo a um trono de glória, e hoje, pelo Espírito, essa ação da graça de Deus de salvar o homem da condenação, da morte, dessa desumanização absoluta, que eu vou me endiabrando, me desumanizando, vou vivendo tão perdido em mim mesmo ao ponto de eu entrar em morte absoluta. Deus me resgata disso. Me resgata dessa perdição que eu me encontro em mim mesmo, mesmo que do lado de fora eu não seja uma pessoa imoral, não seja uma pessoa com atos pervertidos, mas dentro de mim eu estou num caos. Porque é justamente porque eu estou vivendo contra o que eu fui criado para ser, que dentro de mim, todo ser humano, existe uma universalidade da culpa, do medo, da vergonha, de um senso de condenação, de uma intuição de que chegará o dia de que isso lateja na alma de todo ser humano, em todas as culturas, em todas as religiões, esse latejamento inconsciente de que chegará o dia de que haverá um julgamento, de que as coisas vão ser postas em ordem, de que Deus fará algo. E isso você vê nos filmes, você vê na literatura, você vê nas religiões como um todo. E o Evangelho é a boa notícia de que Deus veio, não aquilo que seria esperado lá para o futuro, esse acerto de contas de Deus criando todas as coisas, renovando todas as coisas, uma nova criação que começaria. Esse acerto de contas é trazido para o meio da história, e o mais absurdo é que essa loucura humana, essa culpa humana, essa vergonha humana, esse mal presente na criação, misterioso, esse mistério da iniquidade presente na criação e presente no ser humano, a forma de Deus julgar, punir e lidar com isso tudo é absorvendo isso tudo em Cristo. Então o ser humano estava, por causa da obra da redenção, sendo livre, sendo salvo, e o termo também redenção, sendo comprado da sua escravidão, da escravidão da morte, da culpa, da vergonha. Então essa salvação absoluta que acontece na redenção em Cristo começa a se manifestar, mas em Cristo ela já está feita. Quando Jesus fala está consumado, é porque está consumado. Tudo que precisava ser feito para recriar todas as coisas, curar todas as coisas e salvar todas as coisas, dentre essas coisas, o próprio ser humano já estava sendo feito pelo próprio Deus em Cristo. Então quando Jesus fala está feito, está consumado, tetelestai, é que estava finalizado. E como que a gente sabe que o mal estava sendo julgado? O pecado estava sendo julgado e punido. A desordem estava sendo absorvida e a morte estava sendo vencida. Como que a gente sabe que realmente está feito? A ressurreição. A ressurreição de Jesus marcando esse novo mundo, esse início de todas as coisas. Então, ali em Jesus, a gente tem o protótipo desse novo mundo, dessa nova criação. Tanto que o corpo dele é transformado, ele não levanta voo apenas, ele atravessa a porta, mas ele come peixe. O Tomé podia tocá-lo, ele convive com as pessoas, é um corpo ressurreto, glorificado, mostrando que a criação será redimida e eu e você seremos glorificados à semelhança do que aconteceu no corpo de Jesus ali.
Mas para que isso comece a se manifestar, aí a salvação, essa graça redentora, transformadora, começa a alcançar seres humanos. E aonde aquilo que aconteceu na cruz começa a se tornar uma verdade sobre mim através do anúncio do Evangelho. Aonde, por eu crer nessa boa notícia, por eu crer na fidelidade de Deus manifestada em Jesus na cruz, eu me torno salvo pela graça de Deus. Então, nessa hora eu sou livre da condenação. Minhas culpas são resolvidas, eu sou liberto dos cativeiros, as algemas que me prendiam, por mais que eu ainda às vezes não sinta, por mais que ainda às vezes não veja, mas elas caíram para sempre. Eu sou livre de toda maldição, de todo juízo, de toda morte e de tudo aquilo que um dia virá. Eu já olho para frente sabendo tudo o que precisava acontecer para que até esse dia eu seja plenamente o que eu fui criado para ser, já foi feito. Então, esse início que tem como sua referência absoluta a vida, a morte, a ressurreição de Jesus e a sua ascensão, a obra da redenção ali, é esse marco zero de um novo mundo e que nos alcança, nos fazendo nós, nova criatura, salvos. E salvos, e aí Paulo não continua no seu raciocínio de Efésios 2, nós somos salvos pela graça de Deus para as boas obras que de antemão ele preparou. Aí, mais do que resgatados da morte, da condenação, do juízo, como o nosso destino não é embora, mas é o céu vir, é tudo ser transformado e curado, esse novo mundo que virá em absoluto na glorificação final é antecipado através dos filhos e filhas de Deus que começam a viver a realidade do reino de Deus, a viver a realidade da nova criação, se sabendo nova criação. Eu não posso desconectar a lógica da salvação da nova criação, porque Aí morre até os conceitos de um dia eu estou salvo, outro dia eu não estou salvo, um dia eu estou salvo, porque eu não posso deixar de ser quem Deus fez para ser. Deus já me fez nova criatura, um filho de Deus transformado, justificado, nascido de novo, que está em processo emocionalmente, psiquicamente, carregado de trauma, com um monte de coisa que precisa de transformação dentro de mim. Mas quem nós somos já mudou. A essência de quem nós somos, nós já recebemos, conforme Jeremias e Hebreus vai falar, esse novo coração. A essência transgressora é absorvida em Cristo. Nós lidamos com essa pecaminosidade na nossa carne, naquilo que ainda não foi transformado, mas espiritualmente quem nós somos já mudou. Nós já nascemos de novo, já somos salvos. Então aí... isso é para responder a sua pergunta, nós somos salvos de quê, né? Sim. Mas eu já enfiei um pouquinho além, falando nós somos salvos para quê? Claro. E voltando a questões mais primárias da coisa, talvez por assim dizer, pessoas que, acabaram de ter um contato com a fé, acabaram de conhecer Jesus, tá, mas eu tinha medo do inferno, você tá falando então que eu não vou pro inferno porque eu sou salvo. É isso? Não é eu que falo, né? O próprio Jesus fala lá em João 5, né? Aquele que crê na sua voz. Eu só estou ecoando, não quero inventar a roda, né? Jesus ele vai dizer em João 5. Eu vejo que o medo escatológico, de alguma forma, assim, ele é o inferno e essa coisa do céu que, assim, você já trouxe muito bem, que é essa coisa de já trazer o céu, de encarnar o reino, e eu já tô parafraseando o que você tá falando, mas nesse sentido, assim. E essa parte do inferno? Porque Jesus fala inferno, né? E aí acho que volta essa coisa do contexto, então, né? Que inferno é esse? Do que ele tá falando, né? Porque eu acho que na cabeça de muita gente, essa é uma incógnita muito grande. Além de que no Brasil a gente tem um movimento muito grande da batalha espiritual, movimentos que falam muito sobre as forças malignas, como até criando uma imagem mental de um inferno, né? Desse lugar ali onde as obras, né? O inferno está tomando tal lugar e tal, tá avançando. Que inferno que é esse? Porque ainda é uma reafirmação
quando muitas pessoas vão falar dessa batalha espiritual, que a gente vai fazer um dia só sobre isso. Fazer uma batalha espiritual. Mas que usam textos específicos, porque eu posso falar qualquer coisa usando texto. Toda heresia tem texto bíblico para respaldar. Isso é verdade. Senão, se você nem encara como heresia, você fala, Sim. É só um ensino louco. Pensamento. Mas heresia geralmente tem um texto, todo texto fora do contexto é pretexto para heresia. Uhum. E não é às vezes, e a pessoa cometer erros de interpretação não significa que ela é uma maldosa. Tem um desvio teológico e tem heresia. Exatamente. E às vezes o engano do gente dissimulada, maldosa, mas na maioria da loucura mesmo, dos lobos denunciados, né? Mas a maioria das pessoas não pensa na maldade, mas não entende o processo todo e, sobretudo, não entende o que estava acontecendo naquela cruz. Porque Paulo vai dizer em Colossenses 2, só voltando um pouquinho antes, que essa noção de que a autoridade confiada ao ser humano foi perdida no Éden pela rebelião humana, porque o ser humano que foi criado para ser esse gestor divino, essa imagem divina, essa manifestação de Deus para a criação como imagem, se perde em todo o processo, e com isso há todo tipo de desordem na criação, esse mistério do mal e tudo mais, e é justamente no engano, na mentira e tudo mais que o caos se estabelece. Mas é justamente pela culpa, pela vergonha, pela condenação, e Hebreus 2 fala pelo medo desse lugar final, dessa condenação final, desse inferno final, que mantém os homens escravos pelo diabo. E Hebreus 2 que fala que é justamente isto que Jesus se manifestou para destruir. Ele veio para destruir isso tudo. E como que isso começa a se manifestar dentro de mim? Eu entendendo, João 5, Jesus fala, aquele que crê em mim não entra mais em juízo. Já passou, não vai passar. Não está passando, já passou da morte para a vida. Nós, Colossenses 1, Paulo fala que nós já fomos tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Muitas dimensões psíquicas, espirituais e físicas dentro de nós começam a se curar profundamente quando a dimensão da culpa, da vergonha, da condenação vai começando a morrer dentro de nós pela certeza dessa reconciliação absoluta, dessa salvação absoluta, dessa nova criação que nós já fazemos parte, dessa segurança de ser. Nós somos de Deus. E ninguém, João 10, Jesus fala, ninguém é capaz de arrebatar-nos da mão dele. Então essa segurança absoluta já começa a quebrar vícios, padrões doentes, porque Colossenses, Paulo fala que na cruz de Cristo, quando Cristo morre, ele estava destruindo ali, destronando principados, potestades, todas essas dimensões malignas estavam sendo arrancadas do seu trono da morte, estavam sendo destronados e Jesus triunfa sobre eles na cruz. E hoje é colocado assentado em lugares celestiais e nós que estamos em Cristo estamos assentados com Ele. Então, hoje a gente vive uma batalha que, sobretudo, tem a ver com entendimento. É a compreensão de que nós estamos lidando com um mal que já foi julgado e vencido. Coríntios fala sobre isso e Hebreus fala sobre isso, fala que Cristo já está reinando. O mal já está vencido, embora nós ainda não vejamos plenamente. Paulo, o autor de Hebreus, vai falando, você está olhando o mal? Você está olhando a loucura? Eu uso uma expressão que no interior do Paraná a gente fala, que é o estribucho do rabo da lagartixa. O que é isso? Quando você corta o rabo da lagartixa,
ele já foi cortado, ele já não faz mais parte dela, mas ele ainda continua tremendo, estribuchando. Então, o mal que nós vemos nesse mundo, a injustiça que nós já vemos nesse mundo, é o estribucho do rabo da lagartixa, porque ele já foi vencido na cruz. Jesus já venceu a morte, já venceu o mal, já a justiça de Deus já se manifesta ali. Só que a gente ainda não vê por inteiro. Chegará o dia que nós veremos plenamente. Mas nós temos que lidar, por isso que o nosso bom combate é o da fé. É crer que a morte já estava vencida, que a morte eterna, que o inferno estava sendo absorvido na cruz. E que chegará, a gente não pode negar nesse mistério da iniquidade que o ser humano pode escolher de uma forma totalmente misteriosa, olhar para a luz e não querê-la, não desejá-la, dizer não para o bem, para a graça, para o amor de Deus, e entrar nesse lugar estranho, não tão explicado como as pessoas querem que seja, nesse lugar infernoso de desligamento eterno. Mas a igreja de Jesus, nós somos esses ministros da reconciliação que se sabem reconciliados. Eu preciso me saber salvo, não com uma arrogância de que eu vou para o céu e você vai para o inferno, mas porque eu não sou salvo contra esse mundo. Eu sou salvo em favor desse mundo. Eu sou salvo pela graça de Deus, habitado pelo Espírito de Deus para o bem desse mundo. Porque o homem que essa salvação integral que nos alcançou, onde o nosso espírito foi salvo, regenerado, nascido de novo, nossa alma está sendo curada, salva, transformada, e o nosso corpo será salvo no final, redimido. Quando eu entendo essa verdade sobre nós, sobre mim, sobre a igreja de Jesus, eu entendo que essa realidade não se resume a mim. Essa realidade não se resume ao meu perdão. Essa realidade é para o bem das nações, para o bem da criação. Aí eu me torno um instrumento de salvação, um instrumento de cura em tudo que eu for fazer. A semelhança de Jesus, aonde eu chego, aonde há desordem, se eu me torno um instrumento de ordem, de cura, de transformação, salvação chegou àquele lugar, porque a graça de Deus que está sobre mim, sobre nós, sobre a igreja, está se manifestando ali. Por isso que o Espírito Santo nos é dado, porque a presença do Espírito em nós, Cristo em nós, é para que nós sejamos esses Cristos de Deus para esse mundo, essa expressão da salvação de Deus, para que as pessoas, ao chegar da igreja de Jesus, de um filho, filha de Deus, no trabalho, em qualquer lugar, no mercado, a gente seja esse respirar da pessoa fala, cara, chegou o reino de Deus, salvação chegou, não porque eu simplesmente vou chegar, olha, eu vim pregar para vocês aceitarem a Jesus e não ir para o inferno, mas para que o bem de Deus está chegando ali. Para que a cura de Deus, o toque de Deus, a graça de Deus, a generosidade de Deus, porque aí eu começo a entender a amplitude do significado do conceito, de entender que no final o chamado da igreja, nessa missão integral, nessa missão ampla de manifestar o reino de Deus, é porque esse mundo tem um destino final de transformação, de glorificação, e nós somos chamados para antecipar isso. Isso já começou conosco para o nosso bem, em nosso benefício, em nosso favor, mas para o bem desse mundo, em benefício desse mundo, em favor desse mundo. Aí você olha, você chegar no seu trabalho, se você é caixa de supermercado, você fala, cara, se eu manifesto o reino de Deus aqui, eu deixo de fazer certas coisas, eu não vou roubar, eu não vou me prostituir, mas não tem mais a ver com medo do inferno ou querer ganhar algo para o céu. Porque essa não é mais a lógica é porque o céu me habita. O reino de Deus está em mim, eu faço parte dessa nova criação para manifestar aqui, para ser um instrumento de cura aqui. Não sei se amplia um pouco mais, né? Sim, é que eu fico aqui
fazendo o personagem também da pessoa que Do outro lado, né? acabou de nascer de novo. Aham. Acabei de crer em Jesus. Aham. Mas isso tudo, meu Deus, já é uma baita feijoada boa pra É. nutrir Aham. e pra dar força, né? Dar fôlego de vida, literalmente. Mas eu fico muito pensando na pessoa que ela vai olhar a salvação e agora, depois do que você falou, ela vai conseguir entender que salvação não tem a ver com meramente tirá-la de um lugar, mas sim colocar um novo lugar dentro dela e desmascarar, talvez por assim dizer, né, esses eus, esse eu pecaminoso, esse ego, essas identidades atribuídas, te colocando essa identidade que foi dada por Cristo, que foi herdada dele e agora então te jogando, te projetando para dentro de uma vida leve em boas obras. E leve, por assim dizer, porque é o Espírito que te guia como vento, mas não necessariamente que ela é vá fácil. ser fácil, porque eu não discordo do Francisco da Carroça. Eu acredito que tem coisas que pegam mais a gente na hora de Claro. dizer não, Aham. de falar não. Talvez o meu problema não seja o de roubar, mas seja o de querer sustentar uma imagem frente a determinado grupo de pessoas. Só que a gente é salvo inclusive disso, né? E não por um medo de ir pro inferno, mas por uma vocação de que a cruz nos alcançou e de que uma nova vida brotou dentro de nós. Porque senão a gente acaba caindo na linha de ir pro moralismo também, né? Aí eu vou performar esteticamente ali, eu vou estar indo na igreja, eu vou estar fazendo tudo bonitinho, mas a real é que eu preciso dessa força que me revela que eu nasci de novo, porque Cristo está em mim e nos compartilhou da sua vida, né? Então eu acredito que isso é ser salvo, é estar sendo salvo e salvando também, né? Redimindo as relações e curando. Sendo esse instrumento, esse cooperadores, né? A expressão de Paulo, né? Cooperadores de Deus, misteriosamente a graça de Deus fluindo através da sua vida como um pacificador, como generoso, como alguém que manifesta generosidade. E isso não como uma obra moral para ser aceito por Deus, porque essa é uma das grandes lógicas que se invertem, né? Porque a média ponderada do que as pessoas creem sobre esse conceito, e ainda com conceitos distorcidos de salvação, eu faço alguma coisa para Deus, deixo de fazer certas coisas, então Deus me salva. E a lógica do evangelho inverte, por causa da cruz de Cristo, por causa da graça de Deus que me alcançou mediante a obra da redenção em Cristo, por causa dele eu sou salvo, ponto. E por causa de que eu sou salvo, porque quem eu sou mudou, minha natureza mudou, um poder me alcançou, uma presença veio me habitar, por causa disso eu começo a manifestar boas obras. Mas isso, elas são fruto dessa nova natureza. Elas não têm a ver com moralismo, mas com virtude, com algo que começou a ser mudado dentro de mim. Por isso que Gálatas vai falar de fruto, de uma árvore de laranjeira, uma laranjeira da laranja. Então, o que precisa mudar? O problema é que a gente está querendo que um cacto dê laranja. Não, primeiro o cacto tem que deixar de ser cacto, ele tem que virar uma laranjeira. E o que a graça de Deus realiza é essa mudança de natureza, esse novo coração, essa transformação da essência do ser. Porém, isso é muito importante para quem está começando e para nós também que estão na jornada há mais tempo, que às vezes a gente se esquece e a gente acaba se tornando, a gente sofre por isso, entender que essa realidade que já é uma verdade sobre nós, 1 João diz assim, 1 João 3, nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou tudo aquilo que haveremos de ser.
mas quando Ele, Jesus, o Cristo, se manifestar, então nós seremos manifestados com Ele. O que Ele está colocando é que já mudou. Nós já nascemos de novo, nós já temos uma nova identidade, nós já somos salvos em Cristo, regenerados no Espírito. Mas eu preciso continuar sendo salvo agora dos meus traumas, dos meus instintos desordenados, dos meus pensamentos confusos, dos meus padrões viciados, que é esse processo psíquico que está acontecendo pelo poder do Espírito, no anúncio da renovação do Evangelho dentro de mim, até o dia que então plenamente eu serei transformado e curado e até o meu corpo será salvo. Quando eu perco isso de vista, e vamos dizer, eu tive uma experiência religiosa maravilhosa, enfim, com Deus, num culto X, num encontro X, e eu tive aquela catarse emocional. Então parece que tudo mudou. 3 meses depois, eu percebo alguns vícios dando as caras novamente. Eu era grosseirão, eu pensei que eu nunca mais ia ser, eu percebo aquilo de novo em mim. E eu começo a questionar se é verdade que eu nasci de novo, que é verdade que eu sou salvo. E porque se eu nasci no interior do Maranhão, fui criado numa família toda disfuncional, sem pai, agredido, fui abusado, passei fome, tudo isso que está carregado de trauma dentro de mim, não some da noite para o dia. Quem eu sou espiritualmente aconteceu, a graça de Deus me alcançou, já faço parte desse novo mundo, mas um processo de transformação e cura se iniciou dentro de mim. E esse processo não é automático, não é da noite para o dia e não é rápido, é algo que vai acontecendo. No final do ministério de Paulo, lá em Filipenses, ele fala: não que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço, eu prossigo. Porque eu tenho que olhar para, quando às vezes eu estou com algum tempo de caminhada, olhar e falar assim: cara, eu estou sendo salvo desses egoísmos, desses ódios que ainda querem permanecer. Isso a graça de Deus está realizando, porque a graça que me alcançou é a graça que me transforma e é a graça que me glorifica. É o poder de Deus do início ao fim. Filipenses 1, verso 6 diz assim: aquele que começou a boa obra em vocês é fiel para completá-la até o fim. Porque eu posso achar que a graça de Deus me alcançou lá no início, mas sou eu que me transformo no processo e depende de como eu lidar com o processo, como que vai acontecer lá no fim. Não, é do início ao fim. É a graça de Deus do início ao fim. Eu sou encorajado e chamado a participar desse processo, a desenvolver esse processo. Filipenses 2 fala de desenvolvimento da minha salvação. Mas ele diz assim que eu faço isso com temor e tremor. Por que com temor e tremor? Ele diz: porque é Deus que opera em vós, tanto querer quanto efetuar. Até o meu desejo de transformação, até o meu anseio por mudança é sinal que eu sou salvo, é sinal que a graça de Deus está agindo em mim e é o desejo de Deus em mim. E aquele que gera esses novos desejos, essas novas inclinações, que me salvou, que está me transformando, ele vai dizer: o querer é dele e o efetuar é dele. Então não há espaço para arrogância no início, não há espaço para presunção e arrogância no processo, nem para o final, porque do início ao fim é essa segurança absoluta de que aquele que me alcançou no início da jornada me levará até o fim, essa glorificação final, essa participação da nova criação, nesse reino vindouro que virá em absoluto, mas que em mim já começou. Acho que aí a gente consegue englobar todo o mistério da salvação, pelo menos um pouquinho, né? O tema é denso, para esgotar vai tempo. Isso. Mas é por aí. Amém. E para a gente só encerrar, então, e como que isso começa a se manifestar? Como que essa graça começa a se manifestar? Paulo vai dizer em Romanos 1, verso 16... pelo anúncio dessas boas notícias, porque é o poder do Evangelho que gera isso tudo. Ele fala: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, porque é o Evangelho que te salva,
É o evangelho que vai te transformando e te curando. Essas boas notícias, notícias que no final estão gerando todo esse processo em nós até esse grande e glorioso dia em que nos tornaremos plenamente quem nós fomos criados para ser, plenamente humanos, cristificados, habitando um mundo curado e transformado, um mundo salvo. E aquilo que é absoluto lá no futuro, a nossa vocação é começar a desfrutar e manifestar no presente, sendo um instrumento dessa graça salvadora já no presente. Amém. Amém? Sim. Muito obrigado. Falei muito. Esse aqui é um tema bom e que as pessoas entendem muito errado e que a gente possa continuar falando sobre isso. Deus te abençoe. Amém.